Senhoras e senhores, estamos de volta. Aqui não para. Ficamos aqui 24 horas no ar, porque as notícias acontecem. Amanhã tem Portuguesa e São Paulo no Pacaembu, gramado sintético. Mando da Portuguesa. Tem o time, tem várias coisas aconteceram hoje. Hugo foi constatada a lesão no joelho, vai ter que operar o joelho. Lesão grave do Hugo, que era um dos caras bons da base. Teve essa questão de fogo amigo novamente, que a gente já falou um pouco antes, aí mais cedo numa livezinha também. Vamos falar sobre isso. Tem, como eu falei, o jogo contra a Portuguesa. Tem garotos da base, que tem notícias sobre eles também. Tem o Cedric chegando. E tem vendas. William Gomes e também Moreira, esse por empréstimo, indo para o Porto. Vamos tentar explicar isso. E tem a reunião lá, hein, do Casares no Conselho Deliberativo, tentando explicar essa questão da venda, entre aspas, ou a questão da base colar com o grego. Tudo isso é assunto aqui. Então eu estou ao lado do Arnaldo Ribeiro e de vocês, que a gente quer muito que você dê likes e se inscrevam no canal. Eu vou explicar por quê. Inscrevam-se no canal, porque o São Paulo a gente quer participar das coletivas pós-jogo, zona mista, essas coisas tal, que muitos canais aí participam e fazem um trabalho muito legal, e a gente quer fazer também, a gente acha que a gente pode fazer também, a gente faz um pós-jogo longo, bacana, que todo mundo gosta, então, pô, vai ser legal se a gente tiver um cara lá na zona mista, né, poder fazer pergunta, na coletiva e tal. Só que aí foi exigido da gente que a gente tenha 300 mil inscritos no canal, senão a gente não pode. A gente está com 298 mil, então chamem parentes e amigos para se inscrever no canal. A gente quer fazer uma cobertura ainda mais legal do que a gente faz. Se é 300 mil que precisamos, vamos chegar lá, com a força de vocês, que são parceiraços nossos. E lembrar, tá claro, que o canal Arnaldo Etirone e esse vídeo tem o apoio da KTO. Então, portanto, dê o seu palpite lá na KTO. KTO é parceira do canal Arnaldo Etirone. Use o QR Code que está na tela, use o link que está na descrição, sempre com muita parcimônia, porque esse é um jogo e é uma brincadeira e é para maiores de 18 anos, tá? Vai com calma. Mas dê o seu palpite lá sobre o São Paulo e Portuguesa, por exemplo. Muito bem, Arnaldo, vamos começar pelo jogo, vai. O São Paulo, depois do fim de semana épico, né? 2 vitórias sobre o Corinthians e tal, parece que vai descansar, galera. Time alternativo contra a Portuguesa e com novidades que contrariam um papo de que estão incomodados que o Zubeldia não usa a base. Vamos falar da escalação do São Paulo para começar, Arnaldo. Vamos lá, Tirone. Assim como o Zubeldia tinha dito, e o São Paulo, o parentes, né? Dentro de campo vai bem, fora de campo consegue estragar um fim de semana daqueles, né? Dentro de campo, o início no Paulista é bom e teve o título da Copinha. Para continuar suportando a sequência de partidas, o Beldia disse em coletiva o sistema de revezamento 2 por 1, certo? Então, 2 partidas com o time principal, uma de descanso. O que acontecerá contra a Portuguesa? Na véspera do jogo, titulares que jogaram contra o Corinthians só fizeram a recuperação, nem foram para o campo para o treino. Então, será o time reserva inteiro e quase todo o banco também reserva para enfrentar a Portuguesa. Dá até para a gente arriscar uma escalação. Você gosta, né, de arriscar escalações Sim. comigo? Levando em consideração que 2 dos jogadores que possivelmente iriam jogar estão indo embora na Operação Porto, que a gente tratará mais à frente no vídeo, né? Então, o time possivelmente contaria com Moreira e William Gomes, não contará com esses 2 jogadores, mas mesmo assim temos a ideia, o esboço do time que vai enfrentar a Portuguesa com uma dúvida, na minha opinião, uma dúvida principal. Vamos lá, não vai ter nem Rafael? Não, de Andrei, possivelmente, né? A Eu ideia é vou, que... eu vou tentar escalar, você fala se está certo ou não e você corrige imediatamente, pode ser? Tá bom. Jandrei, Uhum. Igor, Vinícius não, Ferrarese, Sim, Juan, Sabino e Patrick. sim, Bobadilha, sim, agora eu não sei. Santilongo, Bobadilha e não sei. Marcos Antônio. Então, a dúvida, eu acho que aí é Santilongo, que seria um primeiro volante, ou Rodriguinho, que seria um meia. O terceiro, Tá, Marcos Antônio e Bobadilha, devem ir para o jogo. Então, tá bom. ou Santilongo ou Rodriguinho, é a minha dúvida.
Aí, Ferreirinha, Eric de um lado, Eric do outro e André Silva. Exato, deve ser isso aí. Tá. Que já é um time reserva. O São Paulo o Zubeldia vinha até cortando reservas do banco por excesso, mas agora você perde o William Gomes, Moreira, já tinha o Luiz Gustavo machucado, começa a ficar com reserva mais enxuto, né? E aí você tem que completar o banco com quem, Tironi? Aí é que tá. Aí que é o papo que contraria essa história de que não, o Cotia está brava porque o Zubeldia não usa a base, porque não sei quem tem que jogar. Além do Rian Francisco, que já estava no titular, o Hugo só não está no elenco principal porque se machucou, mas Alves e Ferreira também vão para o banco, é isso? Alves e, Relacionado. Ferreira, Alves e Ferreira treinaram com os profissionais na terça-feira, participaram do treino todo, conversaram com o Zubeldia, cada um particularmente. O Rian não treinou, mas foi chamado para completar, né, o banco. Então, se você me perguntar, e acho que até porque as principais dúvidas, porque o São Paulo tem o André Silva para frente. Como o Rodriguinho está oscilando demais, para meia pode ser ou Ferreira ou Alves, até, dependendo da situação. Né? E os dois entraram bem contra o Botafogo lá, né? Começaram Hugo e Rian, mas Alves e Ferreira entraram contra o Botafogo na estreia e serão opções de banco. Né? Possivelmente o banco também seja completado com um ou outro titular, né? Para ter opções em todos os setores. Né? E deve ser assim que o São Paulo vai para o jogo com a Portuguesa. E aí, né, eu acho que eu recomendo para quem não assistiu a entrevista do Alan Barcelos no Tricolaços. Boa. Porque excelente entrevista, que ele fala muito especificamente das características do Alves, das características do Ferreira, de como eles se adaptaram a novas posições e do processo de transição da Exatamente. base para o profissional. Ouçam, assistam porque vale a pena, gente. Assistam porque vale a pena. Ele foi perguntado sobre isso uma vez, mas ele respondeu com os argumentos umas 5 vezes sobre como é a passagem de um cara da base para o profissional. Não é, opa, bota o cara aí que ele vai fazer 7 gols aí. Não é assim. Não é assim que funciona. E ele fala muito claramente para quem ainda tem dúvida, que acha, que não sei o quê. É legal ouvir, porque ele E é muito mais de bom, ele tem uma um vez, né, discurso muito Tironi bom. também endossando as palavras e as ações do Zubeldia como treinador do time principal. Endossando. E não Exatamente. contrariando. Exatamente. Inclusive falando, que é objeto da discussão do dia, a questão vai que eu posso falar Mike versus Cedric. Exatamente. É outro tema Mike, desse nosso vídeo. Mike versus Cedric. Todo mundo queria o Mike. Não, tem que pôr o Mike, tem que pôr o Mike, tem que pôr o Mike. O Mike só não joga porque o Zubeldia mandou o Cedric ser contratado. E aí, não é exatamente isso. E ele falou também sobre o Mike, né? Jogava muito pelo lado, a gente quis que ele jogasse mais para o meio e tal. E aí ele emendou a questão da adaptação e da transformação de um cara da base para profissional. Mas o fato é que o Cedric tá aí também. sobre o Mike primeiro, ele reiterou que a frase do Zubeldia sobre o Mike na coletiva pós-Corinthians, uma coisa é jogar contra o atacante da base do Corinthians, outra coisa contra o Lucas Moura tal, e o Yuri Alberto. Ele falou exatamente o que eu penso. Né? São processos diferentes. O que não quer dizer que o Mike possa, eventualmente, até completar o banco num jogo do Paulista, passar pelo profissional. O que dá para entender desse processo atual, com essa turma campeã da Copinha, é que palavras também do Alan Barcelos. O coordenador ou os coordenadores desse processo todo de transição, quem vai ser promovido tal, são os mesmos desde que ele chegou ao São Paulo, que ele estava em categorias inferiores, e que o Alex era o técnico sub-20. Os responsáveis são o Muricy Ramalho e, acima dele, o Carlos Belmonte, a direção de futebol do São Paulo. E ele tanto falou, e agora o Márcio Araújo como coordenador. O técnico, claro que tem opinião sobre, eu gosto desse, eu gosto daquele, mas a decisão de subir, não descer mais, promover, vender,
emprestar é da direção de futebol do São Paulo. É as palavras do técnico da base, do Alain Barcelos. Quem vende, escolhe, empresta, ainda mais nesse regime do Casares, do Belmonte, do Muricy, é a direção do São Paulo. O técnico apita pouco. O técnico só apita na escalação do time, como diria Muricy Ramalho. Aí, essa situação que a gente discutiu na live da manhã de terça-feira, querer empurrar a contratação do Cedric e, por consequência, a barração do Mike e agora a venda do Moreira da mesma posição ao Zubeldia, me soa patético. E acho que a gente não. Ainda mais ouvir o Barcelos, fica claro e evidente que a responsabilidade é da direção de futebol do São Paulo. O Zubeldia não indicou o Cedric, que, aliás, Tironi, treinou hoje pela primeira vez com os companheiros. Hoje. Tá aí. Então, o Cedric treinou 20 minutos com os companheiros com esse contrato tampão de 3 meses. Perfeito. Então tá aí. É bom, vejam, eu insisto, veja, vou até colocar no final desse vídeo, eu vou colocar como indicação o Tricolaços que teve o Barcelos, ele explica muita coisa sobre a base, foi bem legal, vale a pena assistir. Vamos lá então, Arnaldo. Seguindo aqui, aí teve vendas. William Gomes indo para o Porto, notícia de ontem, 12 milhões, mas para o São Paulo vão ficar só 9. E aí tem a discussão, é bom, é ruim, valeu, não valeu, tá bom, não tá bom. O São Paulo tem 20% numa venda futura, essa é a parte boa, me parece, da história, mas teve jogadores talvez semelhantes ao William Gomes vendendo por valores melhores, enfim. E hoje, Moreira, que vai por empréstimo. Tá muita gente me questionando dessa operação Porto, que o Porto acabou se dando bem pra caramba, né? Enfim, na análise, né? Para liberar o Wendel, que está chegando sim ao São Paulo agora, o Porto, que fez um jogo duríssimo para isso, e o São Paulo assinou pré-contrato com o jogador, está levando um atacante em definitivo, o William Gomes, por esse valor que você citou, né? Os 9 milhões e meio para o São Paulo, e o Moreira por empréstimo de 1 ano com cláusulas de compra e tudo mais, né? Cláusula de compra que, ao que falaram também é um valor que não é muita coisa, 3 milhões de euros, né? 2 milhões e meio 2 milhões de euros. de euros por 50% dos direitos. E o São Tá. Paulo manteria 40% de uma venda 40%. Futura do Moreira e 20% de uma venda futura do William, certo? Essa me parece as partes boas, essas porcentagens na venda futura. Exatamente. E aí, se você não tem mais o Moreira, os laterais direitos do São Paulo passam a ser Igor Vinícius, Ferrarese, que vai jogando improvisado, e possivelmente como terceira opção o Mike. Vai acabar subindo o Mike para alguma. Daqui a pouco tem data FIFA, o Ferrarese é convocado. O Mike vai subir na necessidade. E não numa. Vamos repetir aqui. O Cedric também faz parte desse rol de laterais direitos, mas não joga há muito tempo. Está com a situação regularizada, mas vai precisar ganhar ritmo, campo, cancha, para poder ser uma opção na prática. Assim como foi o Sabino, demora um pouco. O modelo de contrato é o mesmo. E vamos repetir pela enésima vez. Não foi o Zubeldia quem indicou o Cedric, né? Está claro, é um arranjo do presidente do São Paulo, Júnior Casares, com o empresário que intermediou a negociação com o Oscar, que é o mesmo empresário, o Bertolucci. Isso acontece muitas vezes no futebol, como você levar... A gente citou tantas situações, um contrapeso do empresário em várias dessas negociações. Mas, evidentemente, o Zubeldia não tem a responsabilidade pela contratação do Cedric, que pode ser uma opção daqui a algumas semanas, depois de ter passado uma temporada inteira sem jogar e de ter 33 anos. Perfeito. Aí, só rapidinho, só para não deixar passar, falar do Moreira aí. Não, você não sabe nada, porque não sei o quê. Moreira, agora, ele virou um cara que estava todo mundo querendo que jogasse, né? Quando tinha o Rafinha, ninguém pedia. Quando o Igor Vinícius estava numa melhor forma, também ninguém pedia. Lembrando que ele jogou meio improvisado agora, lateral esquerdo.
E a aparição anterior dele tinha sido aquele jogo catastrófico contra o Cruzeiro. Era isso, esse era o cartel ali do Moreira, fora que ele se machucou muitas vezes, né? É um cara que se machuca muito, machuca muito. E você falou deu essa informação outro dia, né? É o cara que mais fica fora de treino, não era isso? Não era ele? Ele ficou fora de muitos treinos. Então, assim, como ele tem sofrido com as lesões musculares e tal, ele muitas vezes perde semanas ou dias de treinos que o tiram da lista de relacionados do jogo seguinte. É só Significa que a de gente ver lá falou que aquela tem um relação. bom que tinha que ter ido embora mesmo? Não é isso. É só para pontuar Não, também. Porque assim, o Moreira não é pode ser um bom jogador com potencial, mas também não é o cara que ia resolver as questões do São Paulo. Outro que também não, né, me parece. Mas fala. eu acho, né, é aquilo, né? O William Gomes e Moreira são dois jogadores interessantes produzidos para categorias de base do São Paulo que a torcida gosta. Mas aí, muito mais do que uma implicância do treinador, que é mais ou menos como vendem, existe uma convicção da diretoria que eles seriam negociados nesse momento, seria a melhor opção para ele. De novo, vou falar, quem negocia é a direção do São Paulo, que está asfixiada por valores e por reduzir a folha de pagamento do São Paulo, certo? Perfeito. Agora, por serem jogadores queridos, pela questão do Porto ser uma questão, o Porto é um time super complicado e nebuloso, a minha impressão é que, mais do que a apuração dos nossos companheiros, que é ótima, a direção do São Paulo tinha que explicar muito bem explicadinho esse negócio, o Porto. Perfeito. Né? E tudo mais. E a redução da folha de pagamento, na verdade, o São Paulo está abrindo mão, neste caso, de dois jogadores que não custam muito mensalmente e trazendo um que custa, que é o Wendel, certo? Certo. Eu contabilizei aqui, o São Paulo, com a saída dos dois, está tirando do elenco agora 16 jogadores. Vai chegar às 18 daqui a pouco, porque Luan e Lisiero ainda não saíram. 18. Vou repetir. 18. E chegaram até agora Oscar, Enzo Dias, que já estão jogando, e dois que ainda não jogaram. Cedric e Wendel. A minha Mas vamos única. combinar que também agora não vai ter mais o Hugo, é verdade, que deveria ser incorporado, mas vai ter muito desses caras da base. Só agora a gente está falando de 4. Do Ferreira, Sim. do Alves, do, Então, do William, do Rian Francisco. como a gente Provavelmente o está. Negruti vai voltar. Claro, como a gente está explicando aqui, o plano do São Paulo é ter um time titular mais forte e um elenco mais frágil por questões econômicas. As Não sei se vai ser carências vão mais ter se frágil, vai ser perdido. mais jovem, talvez. Não. O time titular, a base titular, vai ser bem mais velha. Ela já é mais velha. Essa é a questão. Dos 4 jogadores contratados pelo São Paulo esse ano, 3 são acima de 30 anos e um tem 29, é o Enzo Dias. O São Paulo está abrindo mão de vários jogadores mais jovens, porque ninguém vem de jogador. O único jogador veterano que saiu do São Paulo, mais de 30, foi o Rafinha. O resto, todos são jogadores jovens, como o Moreira e o William Gomes. A questão é que as opções da Copinha elas vão passar a ser necessárias. Então não tem nada a ver o negócio daqui a uma semana. No jogo de amanhã já não vai ter nada a ver essa conversa. Sim, Por os caras já vão estar lá. necessidade. Saíram Exatamente. 18 jogadores do elenco de São Paulo. Perfeito. Bom, e hoje, né, Arnaldo, né, hoje que a gente está gravando esse vídeo na terça-feira, dia 28 de janeiro, de noite, então tá rolando a reunião do Casares lá para os caras explicar da história da venda, entre aspas, ou negociação, ou acordo, ou o que quer que seja, da base com o Grego. O Casares é hoje o dia que ele vai apresentar a parada lá para o Conselho Deliberativo, certo? Certo, são os 3 itens, né, do segundo mandato. Tem até protesto de grupos de torcedores na porta, tem um barulhinho, né, de que o São Paulo tem uma oposição frágil, que até convocou essa reunião de esclarecimento, e alguns torcedores que fazem normalmente pressão, e tem protesto contra a administração Casares amanhã também, né? Os 3 itens, né? Os que são as 3 bandeiras da campanha de segundo mandato do Casares. Explicações mais detalhadas sobre o FIDIC, que o Tironi é
como anda, como está o fundo de captação, quanto já captou, qual que é o cumprimento de meta que está acontecendo, se o departamento de futebol está cumprindo o prometido de reduzir a folha de pagamento, blá, 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 se está contratando dentro do não sei o quê, qual que é a meta de venda, FDIC. Segundo, a proposta da W Torre para a reforma do Morumbi, que, segundo o Casares disse à imprensa, é uma carta de intenções ainda, né? E terceiro, sobretudo, como você mesmo falou, a questão com o Marinax, o grego, a proposta de uma sociedade para a base do São Paulo, que é a mais polêmica, né? Então, essas são as explicações do Casares para isso. Ele foi convocado dessa vez, né? Para essa explicação no Conselho Deliberativo do São Paulo. Só para fechar, ainda voltando rapidamente sobre o jogo, rapidamente, Arnaldo, falar um pouquinho da Portuguesa, rápido, e a arbitragem de jogo dessa quarta-feira. Putz, cara, você falou, eu estava tão tranquilo com a vitória do final de semana, aí vem segunda-feira, começa aquela coisa. Aí vem terça-feira, tem essas outras coisas. A Lusa, que joga como mandante, aliás, disponibilizou ingressos caríssimos no Pacaembu para a torcida do São Paulo, é torcida mista, então o São Paulino pode ir ao Pacaembu, sim, ingressos estão à venda. Gramado sintético. A Lusa começou mal o campeonato, está numa das últimas posições, tem como principal destaque um cara formado pela base do São Paulo, que já foi melhor do mundo sub-20, o Henrique Almeida. E o árbitro vai ser aquele que você mais gosta, ou que eu mais gosto. Candansan. Que beleza. Apita o clássico, que já foi clássico, Português de São Paulo no Pacaembu. Transmissão, a gente sempre fala aqui, né? Aí, amanhã, aquele jogo de maior transmissão. Casé TV, Record, Wallplay, Nosso Futebol, Zapping. Todo mundo praticamente transmite o jogo Português de São Paulo direto do Pacaembu. A VAR é a Daiane Muniz. Essa dupla já fez, foi a dupla que fez o estrago. Aquela loucura que o Belmonte enlouqueceu, o Casares também saiu briga. A turma que estava naquele jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Então é isso, hein? Ficamos por aqui. Deu seu palpite lá na KTO. E amanhã tem live depois do jogo. E provavelmente vai ter alguma coisa no carro ao longo do dia, porque os assuntos estão quentes, certo, Arnaldo? É isso mesmo. Fiquem atentos sempre ali por volta de 2 da tarde e tal, ou então 11 da manhã, que a gente sempre faz alguma coisa, alguma live no carro. A gente não dá tempo de avisar, porque a gente vai meio na louca, mas a gente já faz ali no carro. E, por favor, vamos chegar em 300 mil inscritos no canal. Assim a gente vai poder ter autorização do São Paulo para ter gente na zona mista e nas coletivas e em outras coberturas do São Paulo. Isso vai ser legal para todo mundo. Então vamos chegar lá. Foi a exigência que o UOL fez para a gente. O UOL não. São Paulo. O UOL vai ceder companheiros nossos, especialistas em São Paulo, setoristas, para uma live extra na quinta-feira. Isso mesmo. Preparem-se, fiquem ligados também. Mas a gente quer chegar em 300 mil inscritos para o São Paulo deixar a gente aí na zona mista, certo? Perfeito. Então é isso, Arnaldo. Zoom, garoto. Hasta, zoom, garotos. Balões subindo.